Os jogadores do Internacional trabalharam nesta sexta-feira com os portões fechados, na preparação para enfrentar o Bahia na próxima quarta pelo Campeonato Brasileiro. Pedro Henrique foi a grande preocupação da atividade. Se recuperando de uma lesão no braço, o atacante sofreu com uma gastroenterite e deixou a atividade desta sexta-feira mais cedo. Um jovem da base vem treinando frequentemente com Eduardo Cudê. Trata-se de um zagueiro de menos de 1,80 m, muito técnico e que tem apenas 17 anos de idade. A gente fala também a respeito dos negócios que estão acontecendo e sendo tocados pela direção do Internacional antes do processo eleitoral. A renovação de Alan Patrick e a compra de Rômulo são prioridades do departamento de futebol. Também falamos a respeito do atacante Mastriani, do América Mineiro, que tem o seu interesse pelo Inter divulgado através do seu empresário. Esse é o Diário do Inter KTO desta sexta-feira, 13 de outubro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, te ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo dessa sexta-feira. Vamos começar falando sobre o treinamento que ocorreu pela parte da manhã no CT Parque Gigante. Eu estive por lá e acompanhei pelo menos o início da atividade, o aquecimento. E a gente pôde já ver no aquecimento uma cena preocupante para o Internacional, que envolve o atacante Pedro Henrique. O Pedro Henrique, ele que não joga já há bastante tempo, a última partida dele foi lá contra o Goiás, no início do mês de setembro, já se vão quase 2 meses dessa última partida do Pedro Henrique. Ele passou por um procedimento cirúrgico no antebraço esquerdo e está voltando a treinar. Não foi relacionado nos últimos jogos, o que o deixou um pouco chateado, mas ele está voltando a treinar. Bom, o Pedro Henrique, ele saiu mais cedo do treinamento dessa sexta-feira, em função, e quem informou isto foi o Internacional, de uma gastroenterite. Ele acabou ficando indisposto, fez o aquecimento, se sentiu mal durante o aquecimento e acabou indo para o vestiário. Vamos ver se vai treinar nesse sábado e se vira uma preocupação para o jogo de quarta-feira contra o Bahia, porque o Inter tem tantos desfalques, são 9 ao todo, que o Pedro Henrique, mesmo que não viesse jogando nas últimas partidas, seria importante para a montagem do grupo, do banco de reservas, por exemplo, fundamental. Vamos ver como é que o Pedro Henrique vai se recuperar dessa gastroenterite para saber se ele vai estar à disposição na partida lá em Salvador, tá? No treinamento dessa sexta-feira, quem novamente esteve presente foi um garoto da base, de 17 anos, e que vem chamando a atenção nos treinamentos, porque ele vem sempre treinando com o time de cima. Trata-se do zagueiro João Dalla Corte. O João Dalla Corte é gaúcho, ele tem 17 anos de idade, 1,78 m de altura e pertence, por ter 17 anos de idade, à equipe sub-17 do Internacional. Ele é do time juvenil do Internacional, mas vem, ao longo da última semana inteira, trabalhando no CT Parque Gigante e agradando ao técnico Eduardo Cudê. A gente sabe que o Cudê não tem zagueiros para relacionar na partida contra o Bahia. Tem Vitão, Mercado e só. Nico Hernandes e Igor Gomes estão suspensos. Talvez um Hugo Malho, que também faça o setor da zaga. É só o que ele tem para o setor o Eduardo Cudê. O João Dalla Corte pode, quem sabe, virar uma boa opção ali na frente. Tem só 17 anos o garoto, eu prometo falar mais dele ao longo dos próximos dias, tá? Porque vem chamando bastante atenção o garoto João Dalla Corte. Bom, eu quero começar a falar sobre os negócios do Internacional, tá? Porque a gente sabe que tem uma janela, aliás, tem uma eleição no fim do ano. E esse pleito eleitoral trava algumas negociações para o Internacional, porque, obviamente, o presidente Luciano Barcelos não vai fazer grandes movimentos para a próxima temporada, sendo que ele nem sabe se vai ser o presidente na próxima temporada. A gestão da próxima temporada é a gestão do próximo presidente. Mas algumas negociações são tidas como prioridades institucionais e independem de eleições ou não. E eu cito duas que estão acontecendo nos bastidores e que envolvem inclusive o mesmo empresário. Alan Patrick e Rômulo são os dois jogadores que estão tendo negociações com o Internacional. O Alan Patrick tem vínculo bem longo com o Internacional, mas a multa rescisória dele é de apenas 5 milhões de euros, o que é considerado baixo no bastidor do Internacional, porque daqui a pouco chega algum clube da Arábia e leva o Alan Patrick. O Alan Patrick, convenhamos, é o melhor jogador dos últimos tempos do Internacional, das últimas 2 temporadas, sem dúvida nenhuma. Então o Inter está segurando e quer ter mais segurança
no contrato com o Alan Patrick. E por isso está já conversando com o empresário do jogador. O André Cury chega a Porto Alegre nos próximos dias para iniciar as tratativas para uma ampliação de vínculo, uma ampliação de contrato que possa resultar também no aumento da multa rescisória do Alan Patrick, que, convenhamos, está dominando o Internacional, capitão, camisa 10 e melhor jogador do time indiscutivelmente. A outra negociação institucional que o Inter está tendo é a do volante Rômulo. O Rômulo é um volante jovem, ele tem 22 anos de idade e o Inter quer comprar em definitivo o Rômulo. Ele pertence ao Atlético de Minas Gerais, tá? E como ele pertence ao Atlético, ele está emprestado ao Internacional. Ele não tem contrato em definitivo com o Internacional. Tem 23 anos já o Rômulo. E o Inter precisa pagar essa grana ao Atlético. Se fala em algo em torno de 8 milhões de reais, tá? Para o Atlético. E o Inter vai fazer esse investimento. O Rômulo hoje ele é reserva do Internacional, mas é um cara muito bem conceituado no ambiente do Inter, já fez grandes jogos, era titular com o Mano Menezes, hoje é reserva do Johnny, mas vamos lá, se o Johnny for vendido, é muito possível que o Rômulo assume essa vaga de titular. O Kudê gosta bastante desse jogador, então, por ser um jovem, por ser um cara que deu resposta, o Inter entende, a direção entende, que independe de eleição para fazer a compra do Rômulo junto ao Atlético, e o Inter vai caminhar em relação a isso nos próximos dias. O Rômulo deu entrevistas para canais aqui do Rio Grande do Sul, deu entrevista para a Rádio Guaíba, deu entrevista para o Vozes do Gigante e falou que, obviamente, tem muito interesse em ficar no Internacional, o time onde ele teve o seu melhor momento na carreira até aqui, é um grande clube, né, do futebol brasileiro, e ele quer ficar, e a direção do Inter também vai trabalhar para que ele fique, tá? Essas são as negociações antes de eleição, porque no fim do ano, vocês sabem, tem eleição, e na tarde dessa sexta-feira eu gravei um vídeo aqui falando sobre um aspecto importante desse pleito eleitoral, que é Delcir Sonda, o milionário Delcir Sonda, colorado, empresário, e que vai investir em contratações para o Inter caso Roberto Melo seja eleito. Isso está garantido nos bastidores. Eu falo sobre isso aqui. É só clicar para assistir e saber um pouco mais. Por que o Sonda vai colocar dinheiro? Ele pode colocar dinheiro? De que maneira ele pode colocar dinheiro? O que vai ser feito com esse dinheiro? Todos os detalhes eu coloco aqui nesse vídeo, é só clicar para assistir, tá? Por último, uma das negociações, uma das especulações e informações que surgiram no Internacional ao longo dos últimos dias envolve o atacante Gonçalo Mastriani, que tem feito muitos gols, inclusive, no América Mineiro, tá? O Inter, de acordo com o empresário do Mastriani, está interessado na contratação do jogador, do centroavante. Mas eu preciso adiantar vocês, tá? Mastriani não será contratado antes das eleições. O Inter não vai fazer um movimento antes das eleições, ou seja, nos próximos dias, por qualquer jogador, em função do pleito. Obviamente, se depois das eleições o presidente e o departamento de futebol quiserem o Mastriani, o capa do Inter já tem todo o monitoramento desse jogador, como é que ele trabalha, que tipo de função ele faz. O Inter já tem meio caminho andado. E por isso monitore, por isso conversa em relação ao jogador, para buscar informações. Mas o movimento não será feito antes das eleições, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds desse sábado, porque tem futebol já nesse sábado. Tudo bem que é um sábado de data FIFA, né? Mas a gente tem, por exemplo, Cuiabá e Cruzeiro, jogo único da Série A do Campeonato Brasileiro, às 9 horas da noite. Odd do Cuiabá, 2.5, empate 3.1, Cruzeiro tá pagando 3. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!